Volume 604 do Histórico. Nada se cria e tudo se transforma de uma vida para outra. Da vida de racional para a vida de animal irracional. Assim são as transformações naturais da natureza, porque nada se cria e tudo se transforma de uma vida para outra. Tudo se transforma, nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma. Estamos na categoria de bicho racional, porque somos carnívoros, e nos transformamos para a categoria de bicho irracional, porque somos carnívoros. O bicho é feroz, porque o bicho é magnético. O magnético é que faz a ferocidade do bicho. E a fase do pensamento terminou em 1935, porque entrou a energia racional governando a natureza para o desenvolvimento do raciocínio de todos. E por ter terminado a fase do pensamento em 1935, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores, causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores, causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E na mudança de fase, causou um vazio dentro de todos e é por isso que tem aí uma rapaziada viciada em tóxicos. Foi por causa do vazio que não mudar a natureza causou esse vazio dentro de todos. Estão preenchendo esse vazio com cocaína e maconha. É por isso que existe uma porção de viciados no mundo. E ninguém sentiu essa mudança de fase por viver artificialmente, porque quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentirem as mudanças das fases dessas energias. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E a natureza vem arrochando os pensadores para que passem a raciocinar, porque a fase do pensamento terminou. E não resolvem mais nada com o pensamento, e só ficam discutindo. E com discussão não resolvem nada? Resolvem sim. É desmaterializar o raciocínio que está materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializado, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos só pensam em voltar para o seu estado natural porque não estão aguentando mais a vida da matéria. Estão dormindo com os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros dormindo com os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar que está no mundo racional. E a energia do primeiro mundo está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o mundo de sua raça, porque são de raça racional. E por isso estão aí nessa fase de animal racional, por serem de raça racional. E com a cultura racional, toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça, que é um mundo racional, e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão ansiosos para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no terceiro milênio. E o terceiro milênio é o ponto positivo da vida, porque é o verdadeiro estado natural de todos. O ponto natural da vida é o primeiro mundo. O mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional. Nada se cria e tudo se transforma de uma vida para outra.
da de racional para a vida de irracional, porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, e coitados dos pensadores que vivem matando uns aos outros. E mesmo os que vivem pensando estão ligados nessas duas energias do chão, duas energias em transformação, e se transformam para a categoria de bicho irracional e vão correr toda essa hierarquia de bicho. A natureza é pródiga, tem o seu privilégio próprio, e por isso nada se cria e tudo se transforma. É de uma vida para outra. O mundo está passando pela maior crise de sua existência, e por isso todos os feitos do pensamento e da imaginação estão todos a caminho da falência, porque terminou a fase do pensamento em 1935. Há milhões de milênios que vem a natureza preparando toda a humanidade, morrendo e nascendo e sofrendo, morrendo e nascendo e sofrendo, e sendo destruídos por essas moléstias incuráveis, para conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. A natureza nunca parou. Hoje ela quer levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, porque lá todos são corpos de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E de formas que o mundo está passando pela maior crise de sua existência, com a mudança de fase natural da natureza. Primeiro nasceram do chão, depois veio a fase de monstros, aonde todos guinchavam, urravam e se destruíam uns aos outros. Depois veio a fase de selvagens e agora a fase da civilização. Depois da fase da civilização, a fase da racionalização, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional, que é a fase do terceiro milênio. Terremotos e vulcões e tufões e tornados são males naturais da natureza, porque acabou a fase do pensamento em 1935. Então vem a natureza destruindo os pensadores com esses terremotos, com esses vulcões, com esses tufões, com esses tornados. Os tornados causam enchentes por todos os lados da terra e os maremotos. E em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul caíram tornados. Encheu que cobria muitas casas e em muitos lugares tem se dado isso. E a seca, os terremotos no Rio Grande do Norte, coisa que nunca se deu no Brasil. Na África caiu geada, no país mais quente do mundo. E na América do Norte, frio de matar. A degeneração sempre existiu, porque são feitos dos restos uns dos outros e terminariam em nada. Há milênios que a natureza vem procurando endireitar a humanidade, para que a humanidade passe a conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por serem carnívoros são antropófagos. Todo bicho é carnívoro. Os mais fracos usam os insetos, os mais fortes se alimentam com os mais fracos. E vem a natureza também arrochando os pensadores. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, essa vida do encanto foi um sonho de sofrimento e corrompimento. Todos os mortais sonhando que a vida era essa mesma, e vendo na mesma hora que a vida não podia ser essa. E vendo que a vida verdadeira era outra muito diferente, porque a vida verdadeira são eternas. E por isso está aí essa energia do mundo racional, materializada na cabeça de todos, na glândula pineal, que é a mecânica racional da origem da vida, a mecânica racional. E com a cultura racional, essa energia desmaterializada.
e depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Assim é feita a mudança de todos para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim vamos deixar de sermos assim, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e sabemos como voltar para ele. Porque aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa classe de animal racional. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, porque está na hora de todos voltarem para o seu verdadeiro estado natural. E por isso a natureza está dando um arroxo muito forte nos pensadores, para que os pensadores tratem de raciocinar. E por isso as coisas estão pretas no mundo inteiro, devido ao arroxo que a natureza está dando aos pensadores. E assim há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, para que depois de preparados estarem em condições de conhecerem o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, o mundo racional, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão aí na classe de animal racional. E é por isso que a natureza está arrochando os pensadores para que conheçam a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase racional. Porque a fase que está comandando a natureza é a energia racional, é a energia do verdadeiro estado natural de todos. Hoje todos que passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer. Porque ninguém quer ficar mais ligado nessas duas energias do chão, porque são duas energias em transformação. E ninguém quer se transformar da classe de animal racional para a classe de bicho irracional, porque já estão vivendo como bichos contra os outros e matando uns aos outros. Porque a lei do bicho é a lei do mais forte. O mais forte se alimenta dos mais fracos, como o homem que se alimenta com os bichos mortos, para ver que não há efeito sem causa. E a natureza arrochando os pensadores, para que passem a raciocinar, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Hoje quem está comandando a natureza é a energia racional, é a energia do desenvolvimento do raciocínio. Muitos já estão vendo que o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Muitos já estão vendo isso, que o pensamento não foi feito para acertar. Muitos já estão sentindo isso, que o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador, enfiar o pau no pensador, porque ela é pau puro. E por isso a pessoa dá uma infinidade de cabeçadas até acertar a vida, e nas cabeçadas estão as lapidações, para ver como o pensamento é violento e é o causador dos tormentos da humanidade. Que vale que agora que passaram a conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por passarem a se conhecer, sabem como mudar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Hoje estão vendo e sabendo que há milhões de milênios vem a natureza preparando todos
para depois de preparados estarem em condições de conhecer o mundo de sua raça, o mundo racional, e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por serem de raça racional, estão aí nessa classe de animal racional. Quem passou a se conhecer deixou de ser materialista, porque sabe que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Passaram a se conhecer e vendo que a vida é um simbolismo puro, é um embusteirismo grosseiro. A matéria é adotada por grosseiros, porque na matéria está o embrutecimento da pessoa. Por serem deformados, se transformando sempre em outras vidas, por serem imperfeitos, cheios de defeitos. Por isso é um embusteirismo grosseiro. Todo materialista é grosseiro, porque é ganancioso, é ambicioso, é invejoso. Quanto mais tem, mais quer. Nunca está satisfeito com o que tem. São insaciáveis, quanto mais tem, mais querem. Para ver que a matéria é um embusteirismo grosseiro. E por ser um embrutecimento, se fanatizam pela matéria e se tornam verdadeiros fanáticos. E o fanatismo é um embrutecimento. A ganância é um embrutecimento. A ambição é um embrutecimento. Para ver que a matéria tem infinidades de defeitos, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, por essa infinidade de defeitos, por ser uma parte degenerada e deformada aí do chão. Hoje todos de posse do maior tesouro da humanidade, que é saber como desmaterializar essa energia do mundo racional, que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje todos passaram a se conhecer perfeitamente, com muita perfeição, e por isso estão aí os pontos do porquê que todos assim são. De onde vieram e para onde vão e de onde são. De onde são? Corpos de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, habitantes do primeiro mundo, mundo racional. E muitos estão dormindo com os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível. E outros botam os livros debaixo do colchão para sonhar que está no mundo racional. Todos apelando para todos os meios para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível. Porque ninguém está aguentando mais o arroxo da natureza. Arroxando todos para que todos deixem de pensar e tratem de conhecer a cultura do desenvolvimento do seu raciocínio. Porque a propaganda é muito grande, já atingiu todos os países do mundo. Todos os países do mundo conhecem a cultura racional, porque é uma cultura tão elevada que todos fazem questão de fazer a sua propaganda pelos benefícios que todos recebem. Que, em primeiro lugar, o equilíbrio de tudo e de todos. E que nela está a paz verdadeira, está o amor verdadeiro, e está a concórdia e a fraternidade que nunca existiu. Onde existe ganância e ambição, não existe fraternidade. Onde existe deformação e transformação racional, não existe fraternidade. A fraternidade só existirá quando toda a humanidade estiver com seu raciocínio desenvolvido. Então aí existirá a fraternidade. E por isso a humanidade vive apelando para tudo, botando os livros debaixo do travesseiro, para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível, e botando o livro debaixo do colchão, para ao menos sonhar que está no mundo racional, que já está racionalizado, ou que já chegou no seu mundo de origem.
volume 605 do Histórico. A humanidade está passando pela Era do Fogo. É a era de salve-se quem puder e se puder. A Era do Fogo tem que ser rendidos pelo fogo. E por isso esses assaltos, essas roubaleiras, todos são rendidos pelo fogo. Estão passando por uma fase de salve-se quem puder e se puder. Assim é a Era do Fogo. A fase do pensamento terminou em 1935 e, por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E causou um vazio dentro de todos com a mudança da fase. E esse vazio deu causa, ou é a causa de estarem aí essas guerras, por estarem sempre em conflitos consigo mesmos, por não conhecer as mudanças naturais da natureza, tudo porque estão vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza, e por viverem contra a natureza não sentiram as mudanças naturais da natureza. Tudo isso por estarem vivendo contra a natureza. Não tiveram condições de sentirem as mudanças naturais da natureza. E a natureza está arrochando todos os pensadores para que eles passem a desenvolver o seu raciocínio, porque quem está comandando a natureza é a energia racional. É a energia do desenvolvimento e da desmaterialização do raciocínio, que está materializado na glândula pineal, que é um habitante do mundo racional. E que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. E aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, na cultura racional, porque todos são de raça racional. Por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Por que bichos? Porque são carnívoros, todo bicho gosta de carne. E há milênios que a natureza vem preparando os pensadores para conhecer a fase da racionalização dos povos e saber como voltar para o primeiro mundo, que são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Há milênios que a natureza vem preparando a humanidade para conhecer a fase do terceiro milênio, a fase do desenvolvimento do raciocínio, porque quem está comandando a natureza é a energia racional. E tudo se transforma, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. E se transforma para a categoria de bicho irracional, porque estão ligados a essas duas energias em transformação. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Estão colocando os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E estamos atravessando o progresso da degeneração. Tudo que se degenera acaba em nada. E há milhões de milênios que a natureza vem desenvolvendo todos, morrendo e nascendo, para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Bichos sim, porque são carnívoros, são canibais civilizados. E a fase do pensamento terminou em 1935
E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, os pensadores perderam o direito de viver. Hoje a pessoa tem que raciocinar, porque pensando vai para as classes inferiores, porque terminou a fase do pensamento em 1935, e com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque com o pensamento ninguém resolve mais nada, e é só discussões, discussão, discussão, e não resolve nada. Tem que raciocinar, tem que conhecer a cultura do desenvolvimento do raciocínio, porque quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio, é a energia racional. O mundo já passou pela fase de monstros, pela fase de selvagens, estão passando agora pela fase da civilização. E nesse momento estão passando pela fase da racionalização, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele. Porque quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio, a energia racional. E a natureza, milênios que vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, nascendo e sofrendo, morrendo, nascendo e sofrendo, morrendo, nascendo e sofrendo, sendo destruídos por essas moléstias incuráveis, para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E a fé e a esperança é a última que morre. E muitos têm fé nesses deuses materialistas. Fé, esperança e caridade são as 3 palavras da Santíssima Trindade. Mas caridade, os deuses materialistas não fazem a ninguém. É uma palavra que é uma superstição de caducos para ficarem caducando. A matéria só foi boa para lapidar os materialistas. E é por isso que o mundo está passando por essa lapidação horrorosa e pavorosa, porque estão na fase da era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. Porque todos são rendidos ao poder do fogo. Com o fogo todos vencem as guerras. É a era do fogo, da era de salve-se quem puder e se puder. E a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, porque terminou a fase em 1935. E por falta do alimento do pensamento, está aí esse grande desequilíbrio da humanidade, dos pensadores que ninguém se entende. E a causa é uma só, porque terminou a fase do pensamento em 1935. E a falência moral, física e financeira dos pensadores. E a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Causou também essa infinidade de desastres que está se passando no mundo inteiro, destruindo os pensadores. Essa infinidade de doenças novas como câncer, como AIDS. E por serem epidemias da natureza, os pensadores não encontram cura, porque terminou a fase do pensamento. E os pensadores perderam o direito de viver. E por isso estão sendo todos destruídos. Como assim os males naturais da natureza, terremotos, vulcão, furacão, tufão, tornados, frio de matar, seca de matar, calor de matar, geadas, e em todos os países está se dando isso, e faíscas elétricas. E a causa é uma só. A fase do pensamento terminou em 1935, porque não há efeito sem causa. Hoje todos têm que conhecer a energia que está comandando a natureza para desenvolver o seu raciocínio, para saber como voltar e como mudar para o seu verdadeiro estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E por isso aí está a fase do 3º milênio, que é a fase da racionalização dos povos,
que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Bicho sim, porque são carnívoros. São canibais dentro de uma civilização. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, até que chegou o fim de sermos assim. E sabemos como voltar para o nosso verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que passaram a se conhecer estão felicíssimos por saber como mudar para o seu verdadeiro estado natural, que é o corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, em que essa energia está materializada aqui na deformação, na cabeça de todos como glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, com um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E assim, todos satisfeitos, por saber como mudar para o seu verdadeiro estado natural. E qual é o seu verdadeiro estado natural que pensador nenhum conhecia? Porque todo pensador sempre viveu desconhecido de si mesmo. Todo pensador adota e admite esse embusteirismo grosseiro como se a vida fosse essa mesma. Como costuma dizer, a vida é essa mesma. Por quê? Porque desconhece o seu verdadeiro estado natural. Acha que nascer, sofrer e morrer é natural por desconhecer o verdadeiro estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, estamos de posse do maior tesouro de nossa vida, porque conhecemos a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional e estarem nessa categoria de bicho racional. São bichos porque são de matéria, e todo bicho é carnívoro, como são os africanos verdadeiros canibais. Muitos põem os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque depois que passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, todos querem voltar para ele, porque é o verdadeiro estado natural da humanidade. Ninguém quer ser mais um deformado, como um pobre sofredor que depende dessas 7 partes para poder viver. Hoje todos só raciocinam uma coisa, voltar a serem eternos como sempre foram, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje todos raciocinam assim. E a natureza arrochando os pensadores de uma tal maneira para que passem a conhecer a cultura racional. E por isso as coisas estão pretas aí no mundo de matéria, e cada vez mais pretas, porque está aí a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. E muitos com pensamento enfraquecido. Esses que estão com pensamento enfraquecido se desequilibraram de uma vez, estão envolvidos por tóxicos. E outros o pensamento já secou. Secando o pensamento seca o sentimento, já não sentem mais o que fazem. Estão cometendo essas infinidades de monstruosidades. A violência é uma monstruosidade, porque aonde está a violência estão todos os males reunidos. E a causa da violência é o magnético. O magnético é o causador da violência, é o causador de todas as maldades, de todas as perversidades, de todas as ruínas da humanidade. E o desequilíbrio é tanto que está aí essa roubalheira muito grande no mundo inteiro, ninguém tem garantias. Os assaltos às casas de famílias sendo assaltadas, a roubalheira em bancos todos os dias, a violência em cena. A violência progredindo cada vez mais, porque a natureza vem arrochando os pensadores de uma tal maneira
para que os pensadores conheçam a cultura racional, para desenvolver o seu raciocínio e voltar para o seu verdadeiro estado natural. Por isso que no mundo inteiro as coisas estão pretas no mundo, por todos os cantos do mundo. A fome, a miséria, as desgraças, cidades sendo destruídas, os bombardeios são constantes. Tudo isso porque as pessoas não sentiram as mudanças dessas energias por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por isso não tiveram condições de sentirem as mudanças naturais da natureza, as mudanças naturais das energias, porque quem comandava antes de 1935 a natureza era a energia elétrica e magnética para a reprodução de filhos e irmãos. Por serem todos filhos de uma natureza só, dessas 7 partes do porquê todos assim são e que dependem dela para poderem viver. Dependem do sol, dependem da lua, dependem das estrelas, dependem dos planetas, dependem da água, dependem da terra, dependem dos animais, dependem dos vegetais. Hoje todos que passaram a se conhecer estão felicíssimos porque estão com o maior tesouro de sua vida em suas mãos, que é a mudança para o seu verdadeiro estado natural. Quer ser um corpo de energia de vida eterna, habitante do primeiro mundo, mundo racional com seu progresso de pureza. E aí está a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para, depois de preparados, estarem em condições de estarem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa classe de animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque aprenderam na cultura racional que a energia de vida eterna está materializada na cabeça de todos, na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo e que é a mecânica racional. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, essa energia está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. Porque são energias puras, limpas e perfeitas. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que a fase do pensamento terminou em 1935 e que todos os feitos pelo pensamento e da imaginação estão a caminho de sua extinção. Porque terminou a fase do pensamento em 1935. E de formas que os feitos pelo pensamento e da imaginação estão todos a caminho de sua extinção. Porque o pensamento está falido porque terminou a sua fase. Com o pensamento ninguém resolve mais nada assim com o raciocínio. É tratarem de desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E que essa energia está materializada na cabeça de todos, na glândula pineal, que é a mecânica racional. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Volume 606 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma.
E a pessoa que está ligada nessas energias em transformação está arriscada, por ser carnívoro, a se transformar em bicho irracional. Porque todo bicho é carnívoro. A fase do pensamento terminou em 1935 e com o pensamento ninguém resolve mais nada. Porque quem está governando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio. Tem que raciocinar. E essa energia que está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E não sentiram essa mudança de fase por viver artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. O mundo está passando pela maior crise de todos os tempos, e por isso a coisa está preta por todos os lados. E todos os feitos do pensamento estão a caminho de sua liquidação, porque terminou a fase do pensamento. E de forma que todos os feitos do pensamento estão a caminho de sua liquidação, e por isso existem milhares de liquidações no mundo inteiro. E na natureza tudo se transforma de uma classe para outra. Quem estiver ligado no pensamento e na imaginação se transformarão para as classes de bicho irracional. Porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, nada se cria, nada se perde. Porque tudo se transforma de uma vida para outra, da vida de bicho racional para a vida de bicho irracional. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Então vem morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E todos nascendo do chão passaram pela fase de monstros, depois pela fase de selvagens. E agora na fase da civilização. E agora estamos na fase da racionalização, que são todos conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Bicho sim, porque todo bicho é carnívoro, tanto os irracionais como irracionais. E a natureza vem arrochando os pensadores, para que os pensadores parem de pensar e passem a raciocinar. Raciocinando vai tudo muito bem, porque raciocinando vai encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a concórdia entre todos, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia. A discórdia causa os atritos. Os atritos causam os conflitos. É por isso que vivem todos em conflitos consigo mesmos, e por isso as guerras não cessam. A concórdia é melhor do que a discórdia. Todos discordando de todos. É todos concordando com todos. E todos em processo de degeneração, que para minguados todos vão até sumirem de uma vez. O pensamento foi feito para lapidar o pensador, e por isso morrem e nascem, morrem e nascem, morrem e nascem, e são destruídos por essas moléstias incuráveis. E na obra está escrito o tratamento que tem que fazer para alcançar o progresso da concórdia. Todos concordando com todos, e todos recebendo em sonhos que estão voando. A natureza está participando, o futuro da humanidade que todos vão transitar pelo espaço. E a vida está muito dura de viver, porque está tudo muito caro demais e o dinheiro não está valendo nada, e já tem até notas de 1.000 cruzados. Porque o dinheiro não está valendo nada, está tudo num preço tão alto que ninguém pode comprar.
Ficam nas ruas comprando mais barato, mas o mais barato não existe, porque está muito caro. O custo de vida aumentou de uma maneira tal que ninguém pode comprar mais nada. Tudo culpado disso tudo é a inflação. A inflação é que gerou esse estado, a inflação de tudo. Não adianta discutir, porque falam muito e não resolvem nada. E a inflação não basta, e o falatório é muito grande. Nada se cria, nada se perde, porque tudo se transforma de uma classe para outra. E a natureza vem arrochando todos os pensadores, para que parem de pensar e procurem a conhecer a cultura do desenvolvimento do seu raciocínio. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional. A energia da desmaterialização dessa energia que está materializada na glândula pineal. E que depois de desmaterializada, pela cultura racional está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Com o pensamento, todos conservarão os seus tormentos, porque agora a natureza entrou no caminho certo da mudança de todos para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional noite e dia, dia e noite, para a mudança de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Um mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para mudar para o mundo racional, porque ninguém está aguentando mais os arroxos da natureza. Vem a natureza arrochando os pensadores para que os pensadores conheçam a cultura racional. E por isso que a vida cada vez se torna mais penosa, a ponto de muitos não aguentar e acabam se suicidando. E muitos dormem com os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar que está no mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer não querem mais pensar, e sim raciocinar para encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor de um por todos e todos por um, para encontrar a fraternidade que nunca existiu no meio dos pensadores. Porque os ricos são insaciáveis e os milionários também. Quanto mais têm, mais querem. E de forma que nunca existiu fraternidade. E por isso a fome está aí em todos os países do mundo. Existem pessoas morrendo de fome, porque a fraternidade só existe no nome. E por isso na África impera o canibalismo, porque a fome é negra. Hoje todos que sabem que os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência, todos querem raciocinar, porque raciocinando estão voltando para o mundo de sua raça, o mundo racional. E todo bicho do chão é carnívoro, porque basta ser bicho para ser carnívoro. E os pensadores que estão ligados a essas duas energias do chão, duas energias em transformação, se transformarão da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. E vai correr toda essa hierarquia de bicho por estar ligado nessas duas energias do chão. Energias essas que se transformam de uma classe para outra. E por isso hoje todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque ninguém quer ser mais canibal como todo bicho é, como todos os bichos são, por estarem ligados nessas duas energias do chão. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim vamos deixar de ser assim, porque chegou o fim da matéria e chegou o fim da morte. Porque sabemos como mudar para o nosso verdadeiro estado natural. Porque passamos a conhecer o porquê que assim somos, de onde viemos e para onde vamos,
E de onde somos? De onde somos? Somos do mundo racional com o corpo de energia de vida eterna, com o nosso progresso de pureza. E hoje todos querem tratar de desenvolver o seu raciocínio. Ninguém quer mais pensar, porque sabe que a fase do pensamento terminou em 1935. Todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho de sua liquidação total. Porque o pensamento está falido e todos os feitos do pensamento vão falir, porque terminou sua fase em 1935 e por isso as falências. Já existem milhares de pessoas falidas. Tudo isso porque terminou a fase em 1935, porque não é feito sem causa. E a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, porque terminou a fase do pensamento. As energias elétrica e magnética, duas máquinas de lapidação, para a preparação de toda a humanidade para depois de bem lapidados e preparados, estarem em condições de conhecer a fase do terceiro milênio, que é toda a humanidade conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. A fase do pensamento terminou há 53 anos passados e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores e essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores e esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. E todo esse desequilíbrio causou o desequilíbrio mundial por a fase do pensamento ter terminado. Esse desequilíbrio mundial causou essa infinidade de desastres no mundo inteiro. Causou essa infinidade de doenças que está se passando no mundo inteiro, ceifando a vida dos pensadores, e essa infinidade de desastres naturais da natureza ceifando a vida de milhares de pensadores, como terremotos, tufões, furacões, maremotos, tempestades, frio de matar, calor de matar, enchentes de matar, seca de matar, essa infinidade de males naturais da natureza. E a causa é uma só, a fase do pensamento ter terminado. Quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética, e agora na fase racional de 1935 para cá, quem está comandando a natureza é a energia racional, e ninguém sentiu essa mudança por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente não sente as mudanças naturais da natureza. E por isso que ninguém sentiu a mudança natural da natureza. Pensavam que iam continuar pensando e imaginando a vida inteira, por desconhecer as mudanças naturais da natureza. Terminou a fase de monstros, a natureza destruiu todos os monstros. Terminou a fase de selvagens, a natureza destruiu todos os selvagens. Terminou a fase de civilizados, que é a fase do pensamento e da imaginação, a natureza destruiu todos os pensadores. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. A matéria teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim, porque tudo que é de matéria é assim. Por isso a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, tudo que está fora do seu verdadeiro lugar tem vida provisória e passageira. Tudo que está fora do seu verdadeiro lugar é simbólico, é um embuste grosseiro. Hoje todos que passaram a se conhecer estão cansados de louvar o universo em desencanto. O universo em desencanto veio terminar com a choradeira de toda a humanidade e o pranto e os choques da matéria. Veio terminar com esse brigueiro infernal, com esses guerreiros vencidos pela morte. E que todos os guerreiros vencidos tinham medo de morrer, porque ninguém sabia depois da morte o que iria acontecer.
Hoje o mundo está passando pela história mais linda de sua existência, que estão nos livros do universo em desencanto. O desencanto da morte, o desencanto da matéria, o desencanto do sofrimento, o desencanto dos padecimentos. Hoje o destino de todos é passar a se conhecer, para saber como deixar de assim ser, desmaterializando a energia que está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional, e que depois de desmaterializada pela energia racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje estão com a maior realidade de todos os tempos, porque ninguém pensa mais em mistérios, nem enigmas, nem em fenômenos, nem infinitos, nem transfinitos. Acabou-se os mistérios. Os mistérios foram mantidos pelas seitas de doutrina de religiões e por essas infinidade de filosofias e pela ciência filosófica e científica, que ninguém sabia dizer o porquê que era assim como é, pensador, sofredor e mortal, porque ninguém sabia o porquê pensava e imaginava. Pensava que o pensamento fosse aquilo que ele não é. Pois se o pensamento é inimigo do pensador, e por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador, porque é uma máquina de lapidação, é uma ferramenta de lapidação, e por isso são sofredores imortais. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Se não fossem os livros do universo em desencanto, nós estávamos perdidos, porque ninguém sabia dizer o porquê que pensava por viver desconhecido de si mesmo. Ninguém sabia dizer o porquê que assim é. Ninguém sabia dizer o porquê que todos assim são. Ninguém sabia dizer de onde todos vieram e para onde vão. A vida era misteriosa e enigmática, a vida dos pensadores. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim chegou o fim de sermos seborrentos, catinguentos, moforentos, morrientos. Porque chegou o fim da matéria, por todos saberem como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é na planície racional com o seu corpo de energia, de vida eterna, com o seu progresso de pureza.